E o nosso querido corte de juros parece que tá chegando, hein? Parece que tá chegando. Não vai ser o presente de Natal que muita gente queria. O mercado já tá começando a pular fora dessa ideia de que vai ter corte de juros no Copom de dezembro, mas nem por isso a gente deixa de acreditar que ele virá no começo de 2026. Como será que os fundos imobiliários reagirão a este cenário? Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e hoje comigo eu vou te mostrar como os fundos imobiliários reagem a esse cenário de corte de taxa de juros. Já separa o material para suas anotações e vem comigo até o final. Começando aqui, eu quero mostrar para você por que o mercado acha que as pessoas estão achando que o corte de juros vem no começo aí de 2026. Até um tempinho atrás tinha uma turma mais animada achando que ainda viria em 2025. Mas quando a gente observou a última reunião do Copom, especialmente a comunicação feita pelo Banco Central, no comunicado logo após a reunião e na ata que sai alguns dias após a reunião, inclusive nas falas públicas, especialmente do presidente Gabriel Galípolo, aí a turma já entendeu o recado que não ia ter presente de Natal, não ia ter corte de juros em dezembro. Mas, por óbvio, quando a gente observa as variáveis econômicas, a gente percebe alguns indicadores de inflação vindo abaixo da expectativa de mercado. Quando você pega o IPCA 15, por exemplo, que é praticamente uma prévia do IPCA, muda o quê? O período de coleta. Você já percebe o acumulado 12 meses aí no teto da meta, ainda não é ali na meta, mas no teto da meta. E isso é uma boa notícia porque a gente passou tanto tempo com o IPCA fora da meta, que se a gente conseguir trazer para o intervalo da meta, já será uma vitória. Ou seja, a inflação vem convergindo, buscando ali uma trajetória rumo à meta. Ainda longe, mas rumo à meta. E aí, quando a gente observa o Boletim Focus, o que é o Boletim Focus, Ricardo? O Boletim Focus é um boletim que o Banco Central solta toda semana, em que ele coleta informações do mercado sobre as variáveis econômicas, onde os economistas de mercado colocam suas projeções. Então, o Banco Central manda lá para o Itaú, o economista-chefe lá do Itaú, mais o time dele, coloca lá, IPCA em 2025, nossa projeção é tanto, Selic no final do ano, tanto. Isso vale para 2025, 2026, 2027 e 2028. Normalmente é isso, é o ano vigente mais 3 anos adiante. Quando a gente pega o último Boletim Focus que você está vendo agora aí na tela, observe, o ano já acabou, né? 2025 já foi, né? Selic final do ano 15%, mas para 2026 o mercado já projeta o quê? 12%. Tá vendo aqui essa coluninha, ó? Hoje, no boletim que saiu dia 21 de novembro, 12% para Selic, para 2026. Observa também que o mercado projeta que o IPCA vai estar ali em 4,18, acima da meta porém, menor que o deste ano, que o mercado está projetando 4,45, que já é dentro do intervalo. E quando a gente olha mais adiante, a projeção já está ali em 3,80 para 2027 e 3,5 para 2018. O mercado enxerga uma trajetória descendente para a inflação e é por isso que ele vem mandando o recado. Dá para ter corte de juros. No ano que vem, segundo os economistas, seria 12% no fechamento da Selic, para 27, 10,5. E olha que legal, para 2028, finalmente a gente veria o juro de volta à casa de um dígito, abaixo de 2, ali ó, 9,75. Mas isso são projeções dos economistas. Fato é que, se eu volto no mesmo relatório há praticamente um ano, lá no final de 2024, o mercado estava esperando a Selic no final deste ano, 2025, essa coluna aqui, em 14,75. Os economistas erraram por um pouquinho, mas erraram. Aí, para o final de 26, eles esperavam os 12% mesmo. Então, esta crença de corte de juros não é de hoje, já era esperado. Mesmo com uma adaptação de inflação. Porque note que ele esperava para 26 uma inflação em 4. Agora ele já olha e fala, olha, 4 não vai ser, tá? Mas um 4,18 ali, 4,20, ok. E vamos lá, né, turma? Ainda dá pra gente trazer boas notícias para esse 4,18 convergir para aqueles 4 ali. Fato é que os economistas esperam queda. Mas fora os economistas, eu quero mostrar um outro dado para vocês. Isso daqui é uma curva de juros. Como é que funciona essa curva de juros, Ricardo? Lá na Bolsa de Valores, na B3, são negociados contratos futuros de juros. Então, quem está negociando esse contrato pode comprar, né, um contrato, coloca que o juro
em, vamos olhar nessa linha aqui azul, que é no final de 2024. Janeiro 26, o mercado estava precificando o juro acima de 15%. Então note que o mercado, ele precifica diferentemente dos economistas. Esta curva de juro traz um recado muito importante. Primeiro que ela não está olhando só para a ponta curtinha, que é movimento de taxa Selic. Ela também olha lá para a ponta longa. Olha os contratos que tem lá, ó, janeiro 33, janeiro 32, janeiro de 2031. Juro bem longo. Lá na ponta longa, no final do ano passado, o mercado estava precificando taxa de juros em 15. O juro não ia cair nunca mais. E note que na ponta curtinha, ele inclusive enxergava a Selic ali na casa dos 16. Diferentemente dos economistas. Lembra? Os economistas no final do ano passado estavam olhando para 14,75. O mercado um pouco mais pessimista. Esta é a curva que mostra a fotografia de como o mercado precificava onde estaria o juro brasileiro em todos os pontos dessa curva, começando ali em janeiro de 2026 até janeiro de 2033. E sabe um recado importante que tem nisso daqui? Aqui não tem apenas a opinião de um time de economistas através dos seus modelos econômicos. Você tem dinheiro, porque se esse contrato é negociado foi porque alguém transacionou nestas condições. E não é pouco dinheiro, tá, gente? Não é pouco dinheiro. E como está esta curva agora? Esta curva agora, eu peguei uma fotografia do final de outubro, então tem aí algumas semaninhas de atraso. Esta curva já coloca o juro bem curtinho ali nos 15, por óbvio, porque o mercado entendeu que não vai ter corte de juros, então não tem prêmio, né? Fica ali nos 15. Mas olha a ponta longa, em 13,5. Então o mercado enxerga agora um juro longo menor do que enxergava no ano passado. Aqui a gente está falando de um pouco mais que 1,5% ou 150 pontos. É muita coisa, gente, porque a gente fala que é uma queda disso, você imagina esse 1,5% acumulando até 2033, todos os anos. Você vai acumulando ano por ano. E isso ajuda a explicar um pedaço deste otimismo que a gente vê com os ativos de risco, especialmente com os fundos imobiliários indo muito bem neste ano. Mas você quer saber o que vai acontecer com os FIIs quando a taxa de juros começar a cair, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha. O que aconteceu no último grande ciclo de corte? Quando a gente olha para 2016 até 2019, o primeiro corte foi aqui, ó, em outubro de 16. A Selic saiu de 14,25 para 14. Foi um corte tímido, 0,25. Mas sabe qual é o grande recado que a gente tem aqui? É que uma parte importante da alta ocorreu antes. 34% ocorreu nesta janelinha anterior, que dá 10, 11 meses mais ou menos. Uns 11 meses. Depois, os cortes começaram a acontecer de modo que a Selic saiu dos 14 aqui em outubro de 26 para 6,5 em março de 18. A gente está falando aqui de quase um ano e meio, mais ou menos. Quase um ano e meio. O IFIX andou 25%. Então note que ele andou 34 em 11 meses antes do corte e andou 25 em 18 meses, 17 meses mais ou menos, após o primeiro corte, com uma sequência de cortes acontecendo que levaram a Selic, inclusive a taxa Selic, para o menor patamar que a gente tinha visto experimentado até então. 6,5 era sonho de verão. O Brasil vai dar certo. Aí parou um pouquinho para respirar. Note que o IFIX teve uma queda aqui, né? O que será que aconteceu aqui, cara? Pô, juro baixo, o IFIX caindo. Greve dos caminhoneiros, turma, que foi a janelinha da greve dos caminhoneiros. Você tem eventos externos que acontecem que impactam os ativos de risco. Mas fato é que nesta terceira janela, que saiu ali de março de 18 e foi até setembro de 19, e a gente tá falando aqui de mais ou menos um ano e meio novamente, 13%. E a Selic saiu de 6,5 e foi para onde? 6,5. Ela ficou parada. Então ela ficou parada durante um ano e meio e andou 13%. Então mesmo paradinha, mas num nível mais baixo de taxa de juros, os fundos imobiliários continuaram com força. E olha, a gente teve um evento aqui que deu uma atrapalhada bacana, né? Foi a greve dos caminhoneiros, que não tem nada a ver com os FIIs. O prédio estava alugado, o galpão estava alugado, o shopping estava rodando. Tem nada a ver com o fundo imobiliário, mas atrapalhou a precificação. Aí nesse
finalzinho aqui, o que foi esse sprint final aqui? Final de prova, maratonista chegou correndo no estilo Usain Bolt aqui. Olha só, setembro de 19 até dezembro, um trimestre, 19% em FIX. O que aconteceu aqui? Selic saiu de 6,5 para 4,5. Então o Banco Central reiniciou o corte, foram mais 200 pontos ou 2%. A Selic veio para o que era até então a mínima histórica, e era uma mínima histórica na bola. A gente tinha condições macroeconômicas para isso, não foi canetada do Banco Central, não foi pressão do presidente para baixar juros, foi nada disso. A gente tinha condições, nossa inflação estava rodando aqui, chegou a rodar abaixo do piso da meta, não era da meta, era do piso da meta. Nesta janela aqui, o presidente do Banco Central à época, Ilan Goldfein, teve que escrever a famosa cartinha de final de ano, quando ele vai justificar a inflação ante a meta, que normalmente a cartinha do presidente do Banco Central no Brasil é: pessoal, desculpa, estourou a meta, estourou o teto da meta. Normalmente é o que acontece. Galípolo tá tentando escapar esse ano. Se fechar acima de 4,5 vai ter cartinha, se fechar abaixo de 4,5 não tem cartinha. Ilan Goldfein teve que escrever aquela que foi a única carta até agora em que ele pediu desculpas para a população porque ele ficou abaixo do piso da meta. A inflação foi baixa demais. Desculpa, gente, a inflação foi baixa demais. Mesmo com esse cenário de juro tão confortável para os investimentos como era. E ele teve condição de baixar ainda mais os juros, chegou a 4,5. E aí o IFIX, mais 19% no finalzinho. Uma alta expressiva aqui, né, gente? Vamos acumular, ó, 34, 25, 13, 19, alegria. E aí eu vou decompor agora este gráfico para você entender alguns movimentos que acontecem. Isso ajuda a explicar um pouco 2025 e o que a gente espera para 2026. Fiz um recorte aqui da primeira pernada. Lembra daqueles meses de 16 que antecederam o primeiro corte? Esse foi o comportamento do IFIX. Então note que em janeiro de 16 ele caiu ainda, caiu bem, menos 6, e aí ele começou a engatar altas sequenciais. 3% num mês, 9% no outro, quase 5 em um, quase 4 no outro. Aí teve um junho, parou para respirar, só 1,6 de alta. Depois 6% e era só alta. Ou seja, até outubro foram 9 meses seguidos de alta, todas acima de 1,5% ao mês. Sendo que das 9, 7 em 7, a menor alta foi de 2,8. Foram altas robustas. Então, às vezes a pessoa ficava olhando aqui falando, não, vou esperar cair. E o IFIX subindo. Não, agora na próxima ele vai realizar. E o IFIX subindo. Não, ele vai realizar, subiu demais. E ele subindo. Tudo isso antes do primeiro corte. A mensagem que fica inicialmente é: você tem que estar posicionado em fundos imobiliários. Se esperar o primeiro corte, você fatalmente perde esta primeira onda que normalmente é robusta. Olha o IFIX deste ano. Nós já acumulamos alta aí, 16, 17% de alta neste ano. Isso porque janeiro foi uma tragédia. Foi horroroso. Qualquer semelhança com 2016 não é mera coincidência. Janeiro, olha o IFIX deste janeiro de 25. Horroroso. E a gente tem uma alta robusta até agora. E estamos em período pré-corte. Quem estiver esperando, o IFIX vai dar uma realizada para eu entrar. A história não se repete, mas frequentemente rima. Olha o que aconteceu lá em 2016 no período pré-corte. Tá aqui de uma maneira muito clara. Se ficar esperando, vai perder esta primeira onda que normalmente traz retornos bem interessantes. Então, olha, oportunidade para você ter as minhas recomendações de fundos imobiliários, acessar a nossa carteira de recomendados, onde selecionamos aqueles fundos que acreditamos que melhor vão extrair retorno deste cenário. Link está na descrição para você se juntar à Finclass. Mais de 70 aulas do básico ao avançado. Nossas carteiras recomendadas, uma para construção de patrimônio, outra para geração de renda passiva. Enfim, um montão de coisa legal. O link está na descrição. Tô te esperando na minha próxima live, inclusive, hein? Vamos lá, isso aqui foi 2016. Aí veio o primeiro corte lá em outubro. Como é que o mercado se comportou então? Vamos dar uma olhadinha? Lembra? Olha lá, primeira pernada, essa daqui, subiu 34%. Eu te mostrei como foi mês a mês. Ficou esperando e as altas eram robustas. No próximo vai cair. Não caía, ele subia mais. No próximo não caía, subia mais. Aí veio o corte. Foi interessante, 25% de alta também aqui. Então não é que você, vou ficar de fora, não. Vem coisa bacana. Só que note que o mês a mês, você no comecinho ainda tem ali um oba-oba. Você teve altas mais robustas aqui no comecinho, naquele padrão que a gente tava do pré-corte
corte, porque no começo do corte a turma fica animada. E aí veio o cenário, a sequência de cortes que trouxeram a Selic bem para baixo, gente. Lembra? Saiu lá dos 14,25, veio para 6,5. Mesmo assim, olha o mensal aqui, 0,2, 0,2, 1 de alta, 0,9. Teve uma quedinha em julho, aí depois lá em setembro é que teve uma alta mais robusta, de 6%. Mas fora essa alta mais robusta, a gente teve altas mais tímidas. Até por isso, nesta janela que teve menor duração temporal, antes do primeiro corte, você teve 34% de alta, e esta que foi mais longa, você teve um crescimento de 25%, que é bacana. Você imagina que a Selic média nesse patamar, gente, ela saiu de 14 e foi para 6,5. Vamos colocar na média aí, vai, 10. Você teve 25 nos fundos imobiliários, 2,5 vezes. Então o retorno foi bom, mas veja que o ritmo mensal era mais ameno. Tem que estar posicionado em fundo imobiliário. Tem que estar posicionado, tem que ter uma carteira boa, uma carteira equilibrada, tijolo, papel. No cenário atual, a gente tem veículos como os multi-estratégias também bem descontados, carteiras interessantes, de qualidade, bem diversificada. Tem que ter fundo imobiliário já montadinho, bonitinho, antes do primeiro corte, para você surfar esse movimento que é mais forte pré-corte e continuar surfando quando os cortes iniciarem. A ponta longa da curva de juros vai arrefecer. Olha como ela estava lá na metade de 2024, tá vendo? Em 12, gente, tem mais espaço para isso aqui cair. O mercado olhando a taxa Selic indo realmente para um dígito, essa ponta longa aqui, ela virá para um dígito também. Tem coisa pra caramba pra gente cortar aqui. Só que você tem que estar posicionado. É assim que a dinâmica aconteceu no passado e não duvide, é assim que o mercado se comportará num novo ciclo de corte de taxa de juros que a gente espera que se inicie ainda no primeiro trimestre de 2026. Oxalá seja já em janeiro, vamos torcer. E onde eu estava nesse momento aqui? Se você procurar vídeo no YouTube, você não vai achar, porque nesta época eu estava fazendo gestão para um fundo de pensão. A gente tinha uma carteira de fundos imobiliários, construindo essa carteira de fundos imobiliários, então a gente estava fazendo aportes de maneira disciplinada, de forma recorrente, não muito diferente daquilo que eu falo para você fazer. A diferença é que a gente faz com alguns reais todos os meses, né? Lá no fundo de pensão a gente fazia com alguns milhões todos os meses, mas a dinâmica era a mesma. Nesta janela onde a carteira estava sendo construída, a gente começou a construir ali no finalzinho de 2017. Por que, Ricardo, você não aproveitou esse começo aqui? Burocracia de investidor institucional, gente. Você não tem essa burocracia não, já começa logo. Burocracia de investidor institucional, a gente conseguiu aprovar, iniciar aqui no finalzinho de 17 e a gente foi até o final de 2019 com retorno de 100% acumulado. Nesta janela específica, foi o maior retorno que a instituição teve. Tinha renda fixa, tinha ações, tinha investimento no exterior, tinha tudo. Foi um movimento acertadíssimo de nossa parte, ainda que tardio, se a gente tivesse começado antes tinha sido melhor ainda, mas a burocracia não deixou e trouxe um retorno importante para os clientes à época dessa instituição. Obviamente, hoje eu quero que vocês aproveitem o próximo ciclo e tenham retornos expressivos na sua carteira de fundos imobiliários. Eu quero saber nos comentários quem é que estava no mercado de FIIs nessa época. Estava no mercado de FIIs, ganhou dinheiro? Conte pra mim aí quais foram as teses em que você investiu e trouxe retorno. Coloque nos comentários o tipo de vídeo que você quer que eu traga aqui, quer que eu fale de algum fundo imobiliário específico, quer que eu fale de alguma classe de fundos imobiliários, algo que está acontecendo no mercado de FIIs e você gostaria da minha opinião, coloca aí nos comentários. Não esqueça do like. O like não é tributado, é isento, assim como o dividendo de FII. Quero like pra gente saber se o conteúdo atendeu aí a sua expectativa. Se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares que investem em fundos imobiliários. Eu voltarei com muito mais de FIIs para você. Forte abraço. Tchau, tchau.